Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto, este que vos fala. Você que está atento aí no concurso da Polícia Militar de Sergipe, se liga no nosso canal que a partir deste vídeo a gente vai postar vários outros abordando sobretudo os conteúdos programáticos de português e também abordando questões relacionadas à banca que é o IBFC, beleza? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, deixa seu like nos vídeos para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e também para que nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade, beleza? No vídeo de hoje a gente discute algumas questões aí que foram abordadas no concurso da Polícia Militar da Paraíba, concurso também realizado pelo IBFC. A gente discute algumas questões que fizeram parte da prova, focando sobretudo nas questões de interpretação, beleza? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente retoma a discussão sobre a prova e aborda os outros conteúdos que também fazem parte do conteúdo programático aí da prova de Sergipe, beleza? Inclusive também você já pode ir aí no canal, já existem alguns vídeos, abordando questões do IBFC e também conteúdos que fazem parte, do conteúdo programático, beleza? Então a partir dos vídeos aí que já existem, você tanto aprende o conteúdo, como também já tem uma ideia de como o IBFC costuma cobrar esses conteúdos. Então galera, se inscreve no canal, deixa seu like, para que nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade e também para que você possa vir aí ser bem sucedido nessa sua jornada, beleza? Valeu galera, então desde já, boa sorte, bons estudos, fica com Deus, vamos à aula e roda a vinheta aí, uou, uou, uou! Ok, então vamos à leitura. Me lembro com clareza de todas as minhas professoras, mas me lembro de uma em particular. Ela se chamava Dona Ilka. Curioso, por que escrevi Dona Ilka e não Ilka? Talvez por medo de que ela se materializasse aqui ao meu lado e exigisse o Dona, onde já se viu tratar professora pelo primeiro nome, menino. No meu tempo, ainda não se usava o tia. Elas podiam ser boas e até maternais, mas decididamente não eram nossas tias. A Dona Ilka não era maternal. Era uma mulher pequena, com um perfil de passarinho, um pequeno passarinho loiro e uma fera. Eu era bem comportado, era um vagabundo, não aprendia nada, vivia distraído, mas comportamento 10. Por isto, até hoje faço verdadeiras faxinas na memória, procurando embaixo de tudo e em todos os nichos a razão de ter sido um dia castigado pela Dona Ilka. Alguma eu devo ter feito, mas não consigo lembrar o que. O fato é que fui posto de castigo, que consistia em ficar de pé no canto da sala de aula, com a cara virada para a parede. Isso tudo, já dá para ver, foi mais ou menos lá pela Idade Média. Mas o que eu nunca esqueci foi a Dona Ilka ter me chamado de Santinho do Pau Oco. Ser bem comportado em aula não era uma decisão minha, nem era nada de que eu me orgulhasse. Era só o meu temperamento, mas a frase terrível de Dona Ilka sugeria que a minha boa conduta era uma simulação. Eu era um falso, um santo falsificado. Depois disso, pelo resto da vida, não foram poucas as vezes em que um passarinho imaginário com perfil de professora pousou no meu ombro e me chamou de fingido. Os santinhos do pau oco passam a vida se questionando. Já outra professora quase destruiu para sempre qualquer pretensão minha à originalidade literária. Era para fazer uma redação em aula sobre a ociosidade. Eu não tinha a menor ideia do que era ociosidade. Se a palavra fora mencionada em aula, tinha certamente sido nos dos meus períodos de devaneio, em que o corpo fica ali, mas a mente ia passear. E então, me achando formidável, fiz uma redação inteira sobre um aluno que precisa fazer uma redação sobre a ociosidade, sem saber o que é isso, sua agonia e, finalmente, sua decisão de fazer uma redação sobre um aluno que precisa fazer uma redação sobre a ociosidade, etc.
a professora chamou a atenção de toda a classe para a minha redação. Era um exemplo de quem acha que com esperteza pode se deixar de estudar e por isto estava ganhando um 0 exemplar. Só faltou me chamar de original do pau oco. Enfim, sobrevivi. No ginásio, todos os meus professores eram homens, mas não me lembro de nenhuma marca que algum deles tenha deixado. As relações com as nossas pseudomães, no primário, eram mais profundas. As duas histórias que eu contei não têm nenhuma importância, mas olha as cicatrizes. Ok, galera? Feita a leitura do texto, vamos aí às questões, né? Inicialmente eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Mais uma vez aí o IBFC traz como texto base uma crônica, né? Neste caso aí uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. E é interessante que você entenda um pouco sobre a crônica, sobre como a linguagem é utilizada, como os autores abordam os temas, né? Geralmente as crônicas elas têm como característica o uso de uma linguagem, vamos dizer assim, menos formal, muitas vezes fazendo uso de linguagens informais, coloquiais, termos do dia a dia, né? Expressões utilizadas no nosso cotidiano. Isso aí faz parte da característica da crônica, beleza? Muitas vezes também o texto é carregado de ironia, de humor, né, de crítica. O Luiz Fernando Veríssimo traz como marcas registradas a questão do humor e a questão da ironia, né, e da crítica. Então, você veja aí que o tema abordado no texto é um tema, vamos dizer assim, relativamente sério, né? Trata-se de um trauma, né, gerado no... Desculpe. Trata-se de um trauma, né, gerado no autor, no caso aí também o narrador, mas que não é uma coisa específica, né? É um trauma que certamente muitas crianças carregaram, né? Que um trauma gerado a partir dessa relação aí entre o professor e o aluno. Então veja que isso é um assunto sério, né? Hoje altamente discutido. No entanto, o narrador aí, o autor, ele trata assim de forma menos, vamos dizer, densa, né? Dando uma pitada aí de leveza através da linguagem utilizada, né? Um tom mais cômico, mais brincalhão, não deixando, é claro, de fazer uma crítica, né, a esse tipo de relação que existia aí entre as professoras e os alunos, né? Isso aí fruto de uma pedagogia mais tradicional, como ele mesmo diz, como se pode ver, isso foi lá pelas épocas das Idades Médias. Então o autor faz aí, veja aí que ele faz uma crítica, nesse momento ele aproveita para fazer uma brincadeira, dizendo que isso já foi muito antigo, é claro que isso não foi na Idade Média, mas a crônica, como falei, ela possibilita ao autor, né, essas brincadeiras, né, brincar com a linguagem, brincar com o tema, com as situações, beleza? Então, é interessante que você entenda as características do gênero crônica, porque isso lhe ajudará, com certeza, a responder alguma questão de interpretação, beleza? Então, vamos aí à primeira questão. Sim, mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Nós temos aqui uma característica básica do IBFC, é interessante também notar isso, né? Ele traz um texto curtinho, um texto aí com 5 parágrafos. Essa característica é recorrente em outras provas. Algumas questões você precisa retornar ao texto para responder, no caso das questões de interpretação, mas muitas questões você já nem precisa mais retornar ao texto. Isso facilita, né, para o candidato, porque ele pode, vamos dizer assim, adiantar a prova sem se cansar tanto, sem ter que ficar reanalisando, analisando, voltando para o texto. Então, muitas vezes, o enunciado da questão é muito simples e o enunciado já é o suficiente para você responder a questão, beleza? Poucas questões você tem que retornar ao texto para melhor responder. Veja, nessa nossa prova aqui que a gente está analisando, como já falei, né, foi a prova do último concurso da Paraíba, 2018 agora, e você tem aqui 20 questões, e dessas 20 questões, 5 são de interpretações, né? Então você precisa retornar ao texto, dar uma olhada,
Então vamos hoje aqui focar nessas questões aqui de interpretação, beleza? Então vamos aqui à primeira questão, questão de número 1. Veja, o texto assume aqui um caráter memorialístico, estabelecendo-se assim um recorte de posicionamento a partir da perspectiva. A partir da perspectiva de quem? Do leitor, dos alunos, da professora e do narrador. Ou do narrador, letra D, né? É claro que, como você pode perceber, né, o texto é contado, é narrado a partir das memórias do narrador, que também é ao mesmo tempo personagem. A gente entende aí que é um texto de cunho autobiográfico, né? O Luiz Fernando Veríssimo, desculpe, está falando de suas próprias experiências como aluno, beleza? Então, questão facinho, nível de interpretação muito básico, que está aí na letra D, né? Vamos para a próxima questão. Questão aqui de número 2. Vamos lá, questão de número 2 aqui. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Vamos lá. Em relação ao entendimento do sentido global do texto, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, somente as professoras mais maternais eram chamadas de tia pelos alunos. Veja, aqui você não tem necessariamente uma questão de interpretação. Você tem uma questão de análise. E a análise textual é diferente de interpretação. Na análise textual, a resposta está no texto, não tem como não encontrar. Você pode até perder uma questão de interpretação, mas de análise, se você perder, é vacilo. Por quê? Porque você, na análise, você encontra o que o enunciado diz ou não no próprio texto. Então vamos aqui. Veja, letra A diz assim: as professoras mais maternais eram chamadas de tia pelos alunos. Vejam aqui que está aqui claramente no texto, quando ele diz: no meu tempo ainda não se usava o tia, né? Então está aí claramente, a letra A está descartada, o termo tia não era utilizado na época em que o narrador era aluno. Vamos lá, letra B. Não se lembrar do motivo pelo qual ficou de castigo não é prova de que o menino era inocente. Ok. Ela diz aí, a questão diz que o menino não se lembra o motivo pelo qual foi castigado. Isso, no entanto, não quer dizer que ele era inocente. Isso é verdade, está aqui. Quando ele diz assim, veja que ele não era de fato inocente. Está aqui. Eu era um vagabundo, não aprendia nada, vivia distraído, meu comportamento 10. Mas veja que aqui já está grifado, ele diz, alguma eu devo ter feito. Então veja que ele reconhece que deve ter feito alguma coisa. Por isso, logo, não era inocente. Acontece que ele não lembra, mas o fato de ele não lembrar não quer dizer que ele seja inocente. Realmente está aqui na letra B, seria a nossa alternativa, né? Que ele quer a alternativa correta. Está aqui, seria a nossa resposta aí, né? Letra D, desculpe, letra B seria a nossa resposta. Aí ele diz, letra C, acompanhe, vamos acompanhar. O bom comportamento do aluno era resultado de uma postura rígida da professora. De fato, como nós percebemos, a professora, Dona Ilka, tinha vamos dizer assim, uma postura muito rígida, né? Mas não era isso que fazia com que o aluno fosse, vamos dizer, bem comportado. Veja, ele mesmo diz isso aqui, está aqui grifado também, quando ele diz, ser bom comportado em aula não era uma decisão minha, nem era algo de que eu me orgulhasse. Veja aqui, era só o meu temperamento. Então, ser bem comportado, ser bem comportado não era vamos dizer, algo que fosse resultado da ação da professora, né, da postura da professora, mas era simplesmente a forma de ser natural do aluno, né? Então também a gente percebe aqui que a letra C, né, a letra C também foi descartada e finalmente aqui a letra D, que diz assim: a reação do menino com os professores do ginásio era pior em função da idade daquele aí do aluno. Veja que não. Ele vai dizer aqui no último parágrafo, ele deixa claro
que a relação com os professores do ginásio não era algo, vamos dizer assim, ruim, né? Como ocorreu na infância. Veja aqui, está grifado também, que ele diz: no ginásio, todos os professores eram homens, mas não me lembro de nenhuma marca. Ou seja, no ginásio, o autor não passou por nenhuma situação, vamos dizer assim, que o traumatizasse. Então, letra D também está aqui. Vamos voltar para a letra D. Então, letra D também descartada. Ficou claro que a resposta aí seria a letra B. Veja, isso aí não é questão de interpretação. É questão de você analisar o texto. Você observa se o que está sendo dito na alternativa encontra respaldo no texto ou não. Então, não é interpretação. É uma questão de análise, beleza? Então, galera, vamos aí à quarta questão. A quarta questão a gente vai ler esses dois fragmentos aqui para responder a quarta questão, que também é uma questão de interpretação, beleza? Acompanhe aí esses dois trechos retirados do texto. Ele diz o seguinte: primeiro trecho, número 1 aqui, falando da Dona Ilka, né? Era uma mulher pequena, com um perfil de passarinho, um pequeno passarinho loiro e uma fera. Muito bem. Aí aqui você tem o segundo fragmento, que diz assim: não foram poucas as vezes em que um passarinho imaginário com perfil de professora pousou no meu ombro e me chamou de fingido. Muito bem. Vamos aqui para a quarta questão, que ele diz o seguinte: note-se que a ação descrita no segundo trecho, que é o que nós acabamos de ler aqui agora, em destaque, corresponde em relação ao primeiro a uma ideia de. Muito bem. Ele quer o seguinte: entre esses dois fragmentos aqui, né, que estão aqui selecionados, entre esses dois fragmentos ocorre uma relação de quê? Veja que as alternativas, né, aí aponta para um conhecimento anterior, que é a questão das orações, que é o conhecimento, desculpe, sobre as orações adverbiais, né? Oração adverbial final, consecutiva, condicional, concessiva, temporal, causal e etc. São 9 orações. Muito bem. Inicialmente, né, o candidato teria que ter uma ideia, né, do conhecimento dessas orações, mas é cobrada aqui, sobretudo, a questão da interpretação. Veja, entre esses dois fragmentos, há uma relação de quê? De finalidade, de consequência, de concessão ou de causa. Essa relação aí que ele pede é a relação do segundo fragmento para o primeiro. Esse segundo fragmento, para o primeiro, ele estabelece uma relação de quê? De finalidade, de consequência, de concessão ou de causa. Muito bem. Veja que a palavra que você poderia colocar entre esses dois fragmentos seria uma palavra do tipo por isso, dessa forma, consequentemente, aponta para uma consequência. Então veja, era uma fera, consequentemente, não foram poucas as vezes que um passarinho imaginário com perfil de professora pousou no meu ombro e me chamou de fingido. Então veja aí que o segundo fragmento é consequência, é um resultado da ação apresentada na primeira. Qual foi a ação apresentada na primeira? A professora era uma fera, era severa, cruel. Consequentemente, isso gerou traumas no menino e, consequentemente, de vez em quando, como ele diz, ou não foram poucas as vezes, que um passarinho imaginário apareceu em seu ombro, o chamando de fingido. Então, o fato de, às vezes, né, a criança ter na cabeça dele a presença de um passarinho imaginário, né, o chamado de fingido, é uma consequência da ação da professora, né? Do fato de a professora ser muito rígida com ele. Então, estava aí claramente a nossa resposta aqui, né? Seria a letra B, né? Consequência. Aliás, todo o texto, né? A produção da crônica, de um modo geral, ela é consequência dessa relação traumática existente aí entre o autor e a professora, beleza? Ok, galera? Então vamos aí a mais duas questões de interpretação. Questões de número 9 e 10, né? Acompanhe aí o enunciado, a leitura do enunciado da nona questão comigo, beleza?
O sufixo ínho, presente no título, cumpre papel expressivo, denotando o sentido. Muito bem. Denotando, apontando aí para que sentido. Nós vimos lá que a palavra é santinho, né? Santinho, o sufixo aí ao qual a questão se refere é o ínho da palavra santinho que está no título. Beleza, muito bem. Então, de acordo com a leitura do texto global, você entende aí, você vai entender qual é o sentido que foi atribuído a esse ínho aí, né? Santinho no diminutivo. Então, tem um sentido cordial, tem um sentido irônico, tem um sentido cômico, tem um sentido literal. É claro que tem um sentido irônico, né? Você percebe que na cabeça da professora o menino era um fingido, então não tinha nada de santo, né? Na cabeça dela era um menino vagabundo, distraído, que não fazia nada. Então o santinho aí foi utilizado no sentido irônico, é claro, né? E aqui eu quero aproveitar para chamar sua atenção para que muitas vezes, né, o sufixo ínho ele pode apresentar significados diferentes, né? Imagina o segundo exemplo, né? Uma moça chegou atrasada no trabalho e o chefe lá foi perguntar a ela por que ela chegou atrasada e ela chateada, ela diz assim: é que eu vim ali e um policialzinho me parou, um guardinha de trânsito. Então veja aí que nesses exemplos, né, a palavra guardinha, né, policialzinho, esse inho aí tem um sentido, vamos dizer assim, pejorativo. A intenção aí é diminuir a importância do policial, a importância do guarda de trânsito, beleza? Agora, imagine outro exemplo. Uma moça, né, se depara com um bebê e ela diz: ó, que fofinho, que bonitinho. Então, esse inho aí, né, esse inho, esse bonitinho, né, esse aponta aí para um outro significado, né? Ele denota um sentido de afetividade, de afeição, né? Então veja que o sufixo inho é o mesmo na palavra santinho, na palavra guardinha, policialzinho e na palavra fofinho. No entanto, eles apontam para significados diferentes. É fundamental entender o contexto, a situação textual para entender qual é a mensagem que o enunciador quer transmitir, beleza? Neste caso aqui, através de todo o texto, fica claro aqui que o ínio aponta para um sentido irônico, porque na cabeça da professora o menino de santo não tinha nada, beleza? Então aqui letra B, beleza? Questão básica também de interpretação. Vamos aqui agora também para a questão de número 10, uma questão que também vai cobrar de você um pouco de análise, beleza? Acompanhe aí a leitura do enunciado comigo. No segundo parágrafo, com o conteúdo entre parênteses, o narrador apresenta especificamente um juízo de valor acerca de quê? Acerca da professora, do castigo, dos amigos, de si mesmo. Muito bem, isso aqui, como eu falei, é uma questão de análise, você tem que retornar ao texto e observar a que é que esse conteúdo aí, em parênteses, faz referência, né? A que é que esse conteúdo em parênteses faz referência, beleza? Então está aqui, ó. Está aqui o parênteses, como já falei, mais uma vez, é uma questão de análise. Quando ele diz, acompanhe aqui mais um pouco comigo em cima. O fato é que fui posto de castigo, que consistia em ficar de pé no canto da sala de aula, com a cara virada para a parede. Neste período aí, ele explicou como se dava o castigo, e agora ele vai fazer uma análise, fazer uma avaliação sobre essa forma de castigo. Ele diz, isso tudo já dá para ver, foi mais ou menos lá pela Idade Média. Então, é claro que essa avaliação aí, né, esse juízo de valor que ele faz, é com relação ao castigo que está aqui. Vamos lá. Questão do número 10.
Valeu, galera, chegamos aí ao fim do nosso vídeo. Espero que as explicações tenham sido claras. Espero que as dicas possam servir para você vir a se sair bem numa próxima questão aí de interpretação, beleza? Mais uma vez, boa sorte, bons estudos. Se liga aí no nosso canal, se inscreve se ainda não é inscrito, que nós continuaremos, trabalhando questões do IBFC focadas nos conteúdos programáticos do seu concurso, beleza? Valeu, galera, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.